E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo, em O Curtiço. E vamos tentar entender por que esse livro, escrito lá no século XIX, ainda mexe tanto com a gente, sabe? Ele revela um Brasil que, vamos combinar, muita gente prefere fingir que não existe. Olha só que doideira. Existe um livro, de 1890, que parece que está falando do Brasil de hoje, de 2025, com uma precisão que chega a ser assustadora. Aloysio Azevedo já mostrava como a pobreza vira uma espécie de espetáculo, como o pobre é tratado como o bicho e como a tal da gentrificação, mesmo sem ter esse nome, já destruía comunidades. Então, se prepara, porque o Cortiço vai te obrigar a enxergar um Brasil real, aquele que muita gente passa o dia tentando ignorar. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente sacar o tamanho do estrago, no bom sentido, que foi o Curtiço, a gente precisa entender quem era o cara por trás dele. Numa época em que a literatura era dominada pelo romantismo, sabe, aquelas histórias idealizadas, tudo bonitinho, aí chega Luísio Azevedo para chutar o balde. Ele não era só um escritor, não. Ele era quase um cientista social com uma caneta na mão, usando a literatura como se fosse um bisturi para abrir e mostrar as feridas da sociedade. A ideia dele era chocar a elite mesmo, forçar a galera a encarar a realidade brutal que ela mesma criava e depois fingia que não via. E o que deixa tudo ainda mais maluco é o timing. Pensa na confusão que era o Brasil naquela época. A escravidão tinha acabado de acabar, literalmente, em 1888, mas sem nenhum plano para integrar milhões de pessoas na sociedade. A República tinha acabado de nascer em 89, o Rio de Janeiro, que era a capital, estava explodindo, gente chegando de tudo que é canto. E essa galera ia morar onde? Pois é, nos cortiços. O que o Azevedo estava fazendo era basicamente jornalismo em forma de romance, documentando ao vivo o nascimento da nossa desigualdade nas cidades. E a literatura da época, como eu disse, era o romantismo. Histórias de amor perfeitas, heróis sem um defeito. Aí chega o Aloysio Azevedo, todo influenciado pelo naturalismo que estava rolando na França, e simplesmente vira a mesa. Ele basicamente disse, galera, chega de fantasia, bora olhar a realidade como ela é, com uma lente de aumento, tipo um cientista olhando no microscópio. No naturalismo, os personagens não são heróis. Eles são resultado do meio em que vivem, da genética, do momento histórico. A literatura vira quase um experimento social. E aqui a gente entra na primeira grande sacada do livro, que é simplesmente genial. O Cortiço não é só um lugar, não é só um cenário. O Cortiço é um personagem. Um monstro vivo, sabe, que pulsa, respira, cresce e, o mais importante, ele transforma e devora todo mundo que mora ali dentro. Se liga nessa citação. Minhocar, esfervilhar, multiplicar-se como larvas no esterco. Uau! A linguagem que o Azevedo usa é biológica, é nojenta, é visceral. Ele não está descrevendo um prédio, ele está descrevendo um ecossistema que está ali, se decompondo e fermentando ao mesmo tempo. Essa massa de gente, de suor, de vida, que cria uma força própria, uma entidade que acaba decidindo o destino de todo mundo ali. E isso, claro, nos joga direto para o dia de hoje. É impossível não pensar nisso. O Cortiço de 1890 é o protótipo, a versão beta da favela moderna. É um espaço que tem uma vitalidade incrível, tem solidariedade, tem cultura, mas que também é um ambiente que, pela precariedade e pelo abandono do poder público, acaba limitando, aprisionando e, muitas vezes, determinando o futuro das pessoas. O Azevedo já mostrava que, no Brasil, o CEP nunca foi só um número, é quase uma sentença. Agora se preparem, porque a gente vai entrar na parte mais brutal, mais desconfortável do livro. É sobre o jeito como a pobreza e o preconceito conseguem arrancar a humanidade das pessoas. E o Azevedo não alivia em nada. Ele usa a animalização como uma arma de denúncia social. O que a gente vê aqui é de cair o queixo. A Rita Baiana é descrita como uma fêmea no cio, o Jerônimo como um boi de canga. O Libório é chamado de animal porque está com fome. Até uma coisa simples como lavar o rosto no pátio vira fossar e fungar como se fossem porcos. Essa linguagem não é à toa, gente. É um projeto. É o autor expondo o jeito como a elite via e, vamos ser sinceros, muitas vezes ainda vê as pessoas pobres. Não como cidadãos, mas como uma massa de instintos. Quase como se fossem de outra espécie. E aí fica a pergunta que o livro esfrega na nossa cara, né? Essa animalização é uma coisa que já nasce com as pessoas ou é o resultado direto de um ambiente que oprime, que esmaga, que desumaniza? Bom, para o naturalismo do Azevedo, a resposta é clara. É a segunda opção.
É o cortiço, aquela coisa viva que transforma eles. É uma denúncia muito poderosa de como a sociedade cria as próprias desgraças. Beleza. Se o cortiço é um monstro, quem foi que criou esse monstro? Chegou a hora de falar do João Romão, o dono do cortiço. E ele não é um vilão de novela, caricato, não. Ele é a encarnação do capitalismo mais selvagem, mais predador que existe. Ele é a engrenagem principal da máquina de moer gente. Essa definição aqui é uau, genial. A ganância do João Romão não é só querer ficar rico. É uma doença, uma moléstia nervosa. Ele tem uma necessidade doentia de transformar absolutamente tudo em moeda. O trabalho dos outros, o lixo, o tempo, as pessoas. Ele não olha para alguém e vê um ser humano, ele vê um ativo ou um passivo. A Bertoleza, por exemplo, que foi escravizada por ele, não é uma pessoa. É uma ferramenta que ele usa até quebrar e depois descarta. E como ele chega lá? Basicamente, o livro nos dá o manual de negócios do João Romão. E não é sobre trabalhar duro, não. É sobre um sistema de exploração. Ele rouba no peso da comida que vende. Ele continua explorando a Bertoleza como se ela fosse escrava mesmo depois da abolição. Ele compra material de construção roubado. Ele economiza na própria comida para poder acumular cada centavo. A lógica é muito perversa. A fortuna dele é construída em cima da miséria dos outros. Quanto mais o pessoal do cortiço se ferra, mais o bolso dele enche. E aí vem aquela provocação, né? Será que o João Romão morreu mesmo, lá em 1890? Ou será que ele só trocou de roupa, fez um curso de coaching, abriu uma startup e hoje chama expulsão de gente pobre de suas casas de revitalização urbana ou, a palavra da moda, gentrificação? A lógica de transformar moradia em mercadoria e gente em planilha, bom, ela continua assustadoramente viva. Agora vamos juntar duas ideias que são, assim, o coração do pensamento do livro. De um lado, esse sistema que cria e alimenta a pobreza. E do outro, a grande questão filosófica. Dá para escapar desse sistema? Ou a gente já nasce com um destino traçado pelo lugar onde a gente nasceu? Para explicar isso, o melhor exemplo é o Jerônimo. Ele chega de Portugal e é o imigrante dos sonhos, trabalhador, focado, fiel, com aquele plano de juntar dinheiro e voltar para a terrinha. Só que aí, o cortiço, o Brasil, começa a agir sobre ele. O calor amolece o cara, a cachaça entra no lugar do vinho, a comida baiana com todo aquele dendê substitui o bacalhau e, claro, a música e o corpo da Rita Baiana acabam com ele. Ele se abrasileira, como diz o livro. Ele se entrega aos prazeres do agora e joga os planos pro alto. Ele não escolhe isso. Ele é transformado pelo meio. Essa citação aqui mata a charada. A natureza do Brasil se mostra mais forte que a disciplina europeia dele. Pro Azevedo, o ambiente é rei. E aí a gente chega na engrenagem final. O cortiço não só transforma, ele é uma máquina de fazer pobres. Ele pega a matéria-prima, que são as pessoas, e processa todo mundo, moldando para caber num sistema que gera mais exploração, mais briga e, no final das contas, mais lucro para o João Romão. O tal do livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, fica bem pequenininho nessa história. Certo, O Cortiço é uma obra genial, sem dúvida. Mas ela não é perfeita, e para a gente fazer uma análise honesta, de verdade, a gente precisa falar sobre as limitações, sobre os preconceitos que estão ali, que são um retrato daquela época. É hora de botar as lentes do século XXI para enxergar os pontos cegos do século XIX. Então, vamos ser francos aqui. A genialidade do livro não apaga os problemas dele. Primeiro, essa ideia do determinismo, que ao mesmo tempo que denuncia o sistema, também quase transforma os personagens em fantoches, sem poder de escolha. Segundo, o livro está cheio de estereótipos da época, né? A mulher negra super sexualizada, o português que só pensa em trabalho, o brasileiro que é preguiçoso. E terceiro, a gente sente o tempo todo que a narração vem de fora. É um olhar de cima, de um pesquisador da elite estudando seus bichinhos num laboratório. Falta a voz de quem está vivendo aquilo na pele. Reconhecer isso não invalida o livro, pelo contrário, deixa a nossa leitura muito mais rica e crítica. E depois de toda essa análise, de levar essa pancada na cabeça, o que a gente faz com isso tudo? O Cortiço não é um livro para ficar pegando poeira na estante. É uma ferramenta para a gente enxergar o mundo de outro jeito. E é por isso que eu quero propor um desafio prático, um microexperimento social para a gente sair da teoria e ir para a vida real. A proposta é bem simples. Por uma semana, vamos todos virar pequenos cientistas sociais. Primeiro, comece a observar a linguagem. Como a TV, a internet, as pessoas ao seu redor falam das periferias, das favelas. Segundo, seja brutalmente honesto com seus próprios pensamentos. Anota aí seus preconceitos. O que você pensa de verdade? Terceiro, olha para o mapa da sociedade. Onde é que estão os muros, os visíveis e os invisíveis, que separam os mundos?
Quarto, fica de olho para identificar quando rola a animalização, ou até o contrário, a romantização da pobreza. E por último, o desafio final. Pesquise ou, se tiver a chance, visite com muito respeito uma comunidade diferente da sua. A ideia é essa, confrontar o que a gente acha que sabe com o que a realidade de fato é. E eu quero muito que essa conversa continue. Usa aqui os comentários para compartilhar. Já rolou uma situação em que você percebeu um preconceito seu? Onde você já viu essa animalização do pobre acontecer na vida real? E como essa nossa conversa sobre o cortiço fez você pensar? Se essa análise te provocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aqui no Biblioteca Destilada para a gente ter mais mergulhos como este e compartilha com aquela pessoa que também precisa enxergar o Brasil real que o cortiço esfrega na nossa cara há mais de um século. Valeu, pessoal, e até a próxima!